Eu queria que você contasse um pouquinho primeiro da sua passagem pelo governo até a vinda aqui para São Paulo. Bom, eu tive uma experiência muito importante no governo federal. Fui para o governo federal acompanhando o José Dirceu na Casa Civil, fui assessor dele até a saída do José Dirceu da Casa Civil, e na sequência eu fui convidado pelo ministro Vanuc, que estava chegando para ser o secretário de Direitos Humanos da Presidência da República, e ele me convidou para ser o secretário executivo dele, na verdade, secretário adjunto. Foi quando eu tomo um conhecimento maior sobre a agenda de direitos humanos, porque até então eu sempre tive uma relação política muito forte com os movimentos sociais do campo. Eu venho de uma luta desde a origem do Movimento Sem Terra, participei do Congresso de Fundação do MST, e tudo começou quando, no movimento estudantil, eu era presidente do diretório acadêmico da PUC, do CASTA, Centro Acadêmico São Tomás de Aquino, e nós organizamos um comitê de apoio aos acampados sem terra, acampados na Encruzilhada Natalina, isso em 1978, e que foi aí a origem do MST. Então, desde então eu comecei a ter uma relação, um trabalho com ONGs, e até a minha vida acadêmica eu desenvolvi o meu projeto de pesquisa, foi sobre o Movimento Sem Terra. Sou fundador do PT, fui do diretório do PT, fui candidato na primeira eleição do PT, o meu primeiro voto foi para mim. Eu votei quando completei 18 anos, fui candidato a vereador. 18 anos, fui candidato a vereador para legalizar o partido, e fui o candidato a vereador do PT mais votado na minha cidade, 47 votos. Nova Prata, no Rio Grande do Sul. 47 votos. A militância gaúcha lá, ela veio com tudo aí para Brasília, com a entrada do Lula. O Rio Grande do Sul, na verdade, no governo federal, foi contemplado, digamos, relativamente bem. O Olívio Dutra foi ministro da cidade, foi praticamente que criou o Ministério das Cidades, então veio um grupo bastante grande de pessoas, de militantes políticos do Rio Grande do Sul. Tinha também o Tasso Genro, no início, que é o outro, e tinha o Miguel Rosseto, que foi ministro da Reforma Agrária. Então, veja bem, o Rio Grande do Sul estava contemplado no governo do presidente Lula, no início do governo, com 3 ministros. Quando você foi para Brasília, você não tinha vindo para São Paulo ainda? Não, já estava. Eu vim para São Paulo em 1900, eu saí de Porto Alegre em 1987 e fui assessorar a bancada do PT na Constituinte, nos temas da reforma agrária. Você pegou aquela fase. Exatamente. Foi um trabalho maravilhoso. Nós organizamos uma equipe de especialistas de reforma agrária imensa, que estavam no INCRA, levados pelo Zé Gomes da Silva. O Zé Gomes montou uma equipe maravilhosa, e o próprio Marcos Freire já tinha levado muita gente para o MDA, para o Ministério do Desenvolvimento Agrário, muita gente ligada ao PT, na luta pela reforma agrária, etc. Quando eu cheguei em Brasília para assessorar a bancada, eu organizei uma equipe de voluntários, a maioria deles funcionários do MDA e do INCRA, para assessorar a bancada do PT na Constituinte. E elaboramos os vários projetos de reforma agrária, assessorávamos a bancada, preparava a assessoria a toda a bancada. E naquela época tinha o Plínio Sampaio, que tinha uma agenda muito forte com a questão agrária, a Irma Passoni, que também tinha uma agenda muito próxima à questão agrária. Bom, e a partir daí eu trabalhei no PT na Secretaria Agrária Nacional do PT. Acabou a Constituinte, nós organizamos a Secretaria Agrária Nacional, o Plínio foi um dos secretários agrários, o Hamilton Pereira, que hoje é secretário de Cultura de Brasília, também do Distrito Federal, foi secretário agrário, e eu era o secretário executivo. Depois eu fiquei chefe de gabinete do Zé Dirceu na presidência do PT. Aí você morou em São Paulo? Em São Paulo, tudo em São Paulo. E eu vim para São Paulo, terminou a votação da Constituinte, da reforma agrária da Constituinte, eu vim para São Paulo. Isso foi em janeiro de 1978. E fiquei aqui em São Paulo até dezembro de 2002,
quando eu fui para o governo de transição do governo Lula. Antes de entrar na questão aí dos desaparecidos, como é que essas organizações se passaram a atuar no âmbito do governo? Qual o espaço que foi aberto para elas? As diversas secretarias criadas ajudaram, né? Mas de que forma que elas se manifestaram? Através de conselhos, através de... Essas organizações dos movimentos sociais, de modo geral? Então, o PT, ele sempre teve uma relação muito estreita com o movimento social. Ele foi a própria formação histórica do PT é uma formação muito com base, enraizada muito nas lutas sociais, seja no movimento sindical, rural ou urbano, né? Seja as comunidades de base, eclesiais de base, igreja. Mas né? a partir de um certo momento houve um esfriamento, né? Houve um esfriamento, mas veja bem, mesmo assim, elas acabam repercutindo na direção partidária, né, a representação desses segmentos. Né? Você tinha representantes do movimento sindical, o Guxiquem entra no PT com grande liderança do movimento sindical bancário, né? O Gilmar Carneiro depois, né? O Berzoini mais tarde. Então você tinha os dirigentes petistas muito vinculados às lutas sindicais. O Vicentinho veio da luta metalúrgica e assim por diante. E na questão da agrária também, era uma questão muito forte. Eles se organizavam muito em núcleos, né? Ou em secretarias. Então você tinha no PT, no Diretório Nacional, organizado secretarias. Você tinha a Secretaria de Movimentos Populares, tá? Que tratava com a luta urbana, né? Do movimento popular urbano, movimento moradia e assim por diante. Você tinha a Secretaria Sindical, né? O Guxiquem foi um dos primeiros secretários sindical do PT. Né? Você tinha a Secretaria de Juventude, né? A Secretaria de Relações Internacionais, você tinha a Secretaria Agrária do PT. Como é que nós funcionávamos na Secretaria Agrária do PT? Eu era o secretário executivo, o secretário político, no caso, era o Plínio de Arruda Sampaio, em um determinado período. Nós criávamos um conselho que se reunia mensalmente, e esse conselho era composto por quem? Pelos principais dirigentes da luta agrária. Então tinha lá o João Pedro Stedley, Avelino Ganser, pessoal da Pastoral da Terra, que nós discutimos as ações políticas que o PT devia atuar, fazer como partido em relação à luta agrária. Né? E também produzia os programas de reforma agrária para os governos do Estado, o governo do presidente Lula. Teve uma questão muito emblemática, né, que aconteceu. Nós estávamos coordenando o programa de governo do presidente Lula em 1994. E então nós criamos uma equipe, né, imensa, fazia a produção do trabalho, apresentava para o Lula, batia o martelo, era aquele programa. Né, e dessa equipe participava o Zé Gomes, que era um fazendeiro, né, o João Pedro Stedley, que era um sem terra, né, entre várias outras pessoas. Aí chegou na apresentação, né, fizemos a apresentação para o Lula e levamos um ponto polêmico. Um ponto polêmico era de que o Zé Gomes queria limitar a propriedade privada, né, a 500 hectares de terra. E o João Pedro queria limitar a 2.000 hectares de terra. E o Lula disse: eu não entendo mais nada que o fazendeiro quer radicalizar e o sem terra que está querendo moderar. Né? Mas foi um processo muito rico. Agora, quando você vai para a Secretaria de Direitos Humanos, o que a gente está querendo entender, digamos, é a maneira como o governo trata essa questão dos direitos humanos e essa questão da justiça de transição também. A gente percebe que é uma cautela, aquele episódio da conferência, da política nacional, eu não lembro o nome, de direitos humanos aí, no tempo do Vanuc também. Houve alguns conflitos aí em relação ao que se podia avançar, não se podia avançar. Qual que é a estratégia do governo em relação a esse tema? Bom, em primeiro lugar é o seguinte: antes do governo do presidente Lula, você tinha uma compreensão sobre os direitos humanos muito fundada, né, numa avaliação de que os direitos humanos estavam pautados por questão do direito à memória e à verdade, né, ou algumas denúncias de direitos humanos. Mas já vinha nascendo, né, a partir de uma diretriz, de uma resolução da ONU, né, de que os direitos humanos deviam ser vistos como direitos
universais, indivisíveis e que direito humano à alimentação, direito humano ao meio ambiente, direitos humanos, então de forma mais universal. E a Secretaria de Direitos Humanos, no governo do presidente Lula, ela é organizada como uma secretaria que deveria olhar para os vários temas de direitos humanos, entre aí a questão do direito do idoso, o direito da pessoa com deficiência, o direito à memória e à verdade, o direito da criança e adolescente, o direito da população LGBT e assim por diante. Né? Então, a estrutura do governo, ela foi, a estrutura da Secretaria de Direitos Humanos, depois Ministério, ela foi muito organizada em cima desses vários temas, né? Que também hoje nós reproduzimos na Secretaria de Direitos Humanos da cidade de São Paulo, da Prefeitura de São Paulo. Teve uma conferência, né, várias conferências do governo federal, mas a conferência em que nós participamos diretamente na época do ministro Vanucchi, que ela praticamente tira as bases do que viria a ser depois o PNDH3, o Programa Nacional de Direitos Humanos, né, que é justamente o documento mais avançado e mais moderno do ponto de vista do que deveria ser os direitos humanos, né, e o compromisso do Estado em relação a esses vários temas de direitos humanos, que é o direito à documentação e esses temas que eu estava tratando aí. Foi um processo muito revolucionário do ponto de vista de que foi uma pactuação em que a sociedade civil participou de forma muito ativa e muito presente, com audiências públicas, com reuniões, né, com delegados tirados das conferências. E o mais importante disso, porque veja bem, o governo Fernando Henrique Cardoso já tinha feito o PNDH2, né, e que não é ruim, ele é um PNDH bastante importante, mas ele não teve importância nenhuma política, porque ele foi feito, né, de uma forma sem participação e não foi pactuado no governo. Né? O secretário de Direitos Humanos, né, o Paulo Sérgio Pinheiro, o Zé Gregório, coordenaram esse processo, lançaram um documento e não teve repercussão nenhuma. O que a gente faz? A gente pega, a partir de uma discussão, elaboramos o principal documento, né, de direitos humanos que o Brasil ia ter e levamos para o governo, para todos os ministros, com tempo, né, eles teriam mais de um mês para analisar o processo e dizer se aquele documento estava adequado, né, e destacaríamos os pontos sensíveis ou os pontos polêmicos, todos eles mediados pela Casa Civil do governo, da Presidência da República. Né. E no final, os pontos que não tinham chegado a um consenso, nós levaríamos ao presidente Lula, que decidiria o que queria ser. Então foi um processo construído de mais de um ano. Mas teve um conflito aí com o Nelson Jobim. Foi o conflito do Nelson Jobim. Então o que aconteceu? Esse era um ponto polêmico. Era o período que deveria ser, né, ser feito toda a investigação da Comissão da Verdade. Né? O Jobim queria ampliar o período e nós queríamos, né, focar no período da ditadura militar. Né? Ele queria pegar desde o Estado Novo, né? Desde o Estado Novo, né? E queria também que também se investigasse não só a participação dos militares, mas também dos militantes de esquerda, e isso para o Vanucchi era uma questão que deveria ser levada ao presidente Lula. Então esses dois pontos foram questão central de divergência entre os dois ministros. O presidente Lula acabou mediando, né, o conflito entre os dois ministros e decidindo que deveria se pautar justamente para aquilo que o ministro Vanucchi estava propondo, que era o período da ditadura militar, né, e se investigasse apenas a participação dos militares, até porque, né, a participação dos militares esquerdos já estava muito que claro de toda a participação e já passaram por um processo de reparação e de justiça, né, nesse processo. E houve essa divergência. O Jobim acabou concordando, mas na prática o que aconteceu? No final do ano ele acaba vazando para a imprensa, e você sabe que no final do ano tem aquele vazio do Natal, no final de ano tem muito pouca pauta, né? E o Jobim acaba vazando para a imprensa, né? Ele não disse que vazou, mas é evidente, né, que foi promovido
né, pela intervenção dele, de que estava tendo uma polêmica, de que o ministro Vanucchi não foi desleal, né, e criou uma polêmica sobre todo o PNDH3. E ele conseguiu os aliados porque entrou o Ministério da Agricultura, também questionando também uma decisão sobre o PNDH3, e entrou uma questão séria, que é o que o ministro Vanucchi sempre considerou a mais séria dele, do documento, que era a questão sobre o aborto, né? Porque como é que era feito o processo? A gente decidiu o documento, levamos para o Ministério batia o documento e dizia o seguinte: ó, sobre isso não tem acordo, sobre isso podemos chegar nisso, ou sobre isso tem acordo, né? E o ministro assinava o acordo sobre aquilo. Então, o Jobim era defesa ou justiça? Defesa, exatamente. Por que aborto? Não, mas aí foi com a saúde. Tá? Nós levamos para todos os ministérios, estou falando da questão mais global do documento. Então, com o Ministério da Saúde e com a Secretaria de Mulheres, que tinha interface sobre tema aborto, se chegou a um entendimento comum, que era, né, o entendimento de que o aborto, em determinadas condições, ele poderia ser feito, que teria todo o sistema de saúde atendendo e assim por diante, né? Só que, na verdade, né, o presidente Lula sempre teve um posicionamento muito contrário à questão da legalização do aborto, né? E foi um descuido. Evidente que quando o seu presidente assina o documento, ele não lê exatamente o que foi pactuado pelos seus ministros, né? Então, ele se sentiu meio contrariado sobre isso. O ministro Vanucchi reconsiderou, saiu um outro decreto recolocando a questão do aborto e refazendo algumas questões. Mas se criou uma polêmica em uma meia dúzia de pontos. Tá? Um deles com o Ministério da Agricultura, né, foi a questão de mediação de conflito, né, que era uma questão importantíssima, que já estava sendo experimentada em vários estados, Alagoas também, né, de que antes de você fazer todo um processo de desocupação de uma área, seja ela produtiva ou não, você criaria, através da presença do Ministério Público, né, um processo de mediação de conflito para haver a desocupação sem ter uma interferência militar e assim por diante, né? E o Ministério da Agricultura achou isso uma barbaridade, porque isso incentivar invasões e assim por diante. Mas a questão mais forte foi em relação à questão da Comissão da Verdade, né, que o Jobim estava muito pressionado pelos militares, e ele tinha que se colocar, né, numa posição muito contrária sobre o período que seria investigado, porque vão investigar só a participação dos militares e por que só sobre a ditadura militar. Ele queria ampliar a participação, né, a investigação sobre o tempo investigado e sobre, né, os personagens desse período histórico. Agora, em relação especificamente à questão dos desaparecidos, a gente está vendo agora que vocês estão caminhando essa questão de Perus, o que emperrava esse trabalho? Olha, Nassif, no meu entendimento, eu acho que sim, são vários fatores. E talvez, né, teve uma parte de um certo descaso, né, descaso não digo, uma certa falta de prioridade ao tema, né? Atucanou o descaso. Uma certa priorização do tema sobre um determinado período, e eu não acho que isso aconteceu, sinceramente, no período do governo do presidente Lula. Eu acho que o governo do presidente Lula deu prioridade ao tema e mesmo assim avançou pouco, tá? E eu considero aí outro elemento muito importante, é que o tema é muito sensível, mexe com questões extremamente sensíveis, mexe com famílias, mexe com visões. Essas pessoas são machucadas há muitos e muitos anos, são familiares deles que estão fora, né, que estão sem ser identificados, estão sem poder ser enterrados, né, mães que já faleceram e não puderam enterrar o seu filho. Então é um processo muito difícil. Então qualquer movimento que você faz em direção ao processo de identificação, você está mexendo com pessoas que estão muito machucadas. Então, e se você não consegue fazer de forma adequada, né, você coloca essas pessoas são contra, e elas não são homogêneas, elas pensam diferentes, cada família é uma família, né? Então teve um processo, eu acho assim, o Estado não tratou com cuidado devido, por um lado, por outro lado, não cuidou talvez porque não soube lidar com a complexidade do problema que era pela sensibilidade do tema. Mas
Mas desde 2002 tinha essa intenção, né, de você verificar a questão das ossadas de perus, e estava na Unicamp, né, e teve todo aquele problema de, enfim, que demorou tanto tempo e não ocasionou nada, até transferir aqui para a Unifesp. Como que foi essa articulação da prefeitura de tomar a iniciativa e falar, vamos pegar esse caso, tirar da Unicamp, trazer para cá e priorizar isso? Pegando uma carona aqui, pelas informações que nós temos, só começou a caminhar quando a prefeitura entrou em ação aí. Então, o que foi essa... Como vocês eu acho que aí tem um outro ponto, né? Faltava um ponto de apoio na cidade, né? E que esse ponto de apoio fosse o Estado. Porque, veja bem, o Ministério Público tinha uma presença muito importante, muito forte nesse processo, né? Mas o papel do Ministério Público era outro, não era de coordenar o processo de identificação das ossadas de perus, né? O Ministério Público ajuda com o seu acompanhamento, com a sua crítica, com a sua cobrança, né? Mas não é o papel dele em relação a isso. Então eu acho que começa a mudar quando o prefeito Fernando Haddad assume um compromisso já na campanha de que ele ia entrar e ajudar no processo de identificação das ossadas de perus. Então esse é um outro ponto de apoio importante. Mas é importante que se diga, por exemplo, de que durante o governo do presidente Lula, o ministro Vanuc, né, também tentou dar uma certa atenção ao tema, né, quando ele elabora o grande relatório, né, que é o livrão aquele de Memória e Verdade, que é um processo interessante e importante, que é um reconhecimento do Estado, através do presidente da República, sobre o desaparecimento, né, de todos aqueles desaparecidos políticos do Brasil. E, ao mesmo tempo, o ministro Vanuc começa a colher DNA, sangue de todos os familiares dos desaparecidos políticos para uma futura, né, processo de identificação, né, que acabou não acontecendo. Aconteceu porque nós procuramos uma empresa suíça com sede em São Paulo, que ela fez a identificação de algumas ossadas. Não lembro agora o número. Nossa, né? A Secretaria de Direitos Humanos, exatamente. Né? Que era um absurdo o preço também, porque cada identificação era em torno de $5.000, né? Fazer um processo de identificação. Mas a gente sentiu aí que tinha como organizar. E o Vanuc, com medo, com preocupação de que muitos familiares pudessem começar a morrer, né, ele foi atrás de colher pessoalmente, né, fazer a coleta de sangue desses familiares. Chegou a ir para a Itália, que tinha uma mãe de um desaparecido político italiano, né, que morava na Itália, e ele conseguiu colher isso. Esse material foi bem preservado? É Unicamp? Ele está preservado na Secretaria de Direitos Humanos. Ele está na Secretaria de Direitos Humanos, que nós vamos poder utilizar parte desse material agora. Mas o que acontece? Né? Então, ninguém pegou, né, com atenção ao problema de perus. Quando a gente assume a Prefeitura de São Paulo, né, e nós, num processo de relação muito forte com a sociedade civil e com os familiares, vem à tona de novo a questão da ossada de perus. E ela ganha força quando, eu acho que foi em novembro do ano passado, né, não estou bem lembrado, acho que foi nos finados do ano passado, nós estávamos com uma exposição no Araçá, porque em 2002 as ossadas vêm de Campinas e vão para o ossário, né, do Araçá, aqui na Consolação, e ficam depositadas lá as 1.049 ossadas. E nós iríamos fazer um evento cultural e artístico, né, com o Celso Sim e a Ana Ferrari, com uma intervenção artística na Bienal da Arquitetura. E o que acontece? Nós organizamos aquilo que ia ser passado no dia dos finados, e nesse dia, à noite, o ossário é invadido, né, por vândalos, né, e que deixa muita desconfiança sobre de fato o que aconteceu, porque nós foi feito um ato político, né, no dia 2, muito bonito, forte, representativo, com centenas de pessoas, e estava acontecendo um ato, né, dos militares logo acima, né, numa parte do cemitério onde que tinham os mortos, os militares que caíram, né, estava tendo um ato. Então, uma coincidência muito grande. E na madrugada seguinte, né, invadiram o ossário, roubaram algumas ossadas, alguns sacos de ossadas, espalharam
pelo cemitério. Quer dizer, nesse momento... O nome disso daí é profanação. Profanação, exatamente. Nós tivemos muita sorte, porque eles pegaram um saco, levaram, né, em primeiro lugar, eles não pegaram, porque no ossário você tinha uma parte que estavam as ossadas de perus e tinha uma outra parte que não estava. Então eles não chegaram onde estavam as ossadas de perus, né? Então eles pegaram os sacos onde que não era da ossada de perus. E mesmo assim, eles não misturaram, sabe? Porque levaram um saco até um tal lugar, abriram ele, né? E levaram um outro saco, então deu para... não ficou prejudicado esse processo. Mas nesse momento eu entrei em contato diretamente com a ministra, então, que era Maria do Rosário, entrei em contato com o Zé Carlos Dias, que era o presidente da Comissão da Verdade, e entrei em contato com o ministro José Eduardo Cardoso e pedi assim, olha, ou a gente enfrenta de uma vez por toda a questão da identificação dos ossados de perus, ou a gente vai ver, né, essa situação que aconteceu hoje se reproduzir. E cobramos muito a participação, a entrada do governo federal nesse processo. Foi da parte dos três, imediatamente se colocaram à disposição para começar, mas eles tinham outra agenda também, né? Então, assim, foi um processo muito difícil. Nós fizemos um termo de parceria entre a Secretaria de Direitos Humanos e a Prefeitura de São Paulo e a Comissão da Verdade, que nós poderíamos, a partir daí, começar a desenvolver um processo que levaria à identificação das ossadas. Mas o processo não andou muito, né? Quer dizer, houve o caso de peritos argentinos que vieram para cá bancados pelos familiares. Né? Exatamente. É assim, na ansiedade dos familiares, eles bancaram alguns peritos argentinos para começar a identificação de algumas ossadas, né? Mas isso é o papel do Estado, né? Isso é o papel do Estado. Então, quando a ministra Ideli assume o Ministério dos Direitos Humanos, e eu sempre tive uma muito boa relação com a ministra Ideli, ela me telefona para me convidar para ir para a posse dela. Por algum motivo muito sério, eu não podia ir, eu tinha alguma agenda com o prefeito, né? E eu falei para a ministra assim, ministra, eu vou no dia seguinte lhe dar um abraço, até porque no dia da sua posse a senhora nem vai perceber a minha presença, né? Mas no dia seguinte eu vou ali para dar um abraço, para conversar com a senhora. E no dia seguinte eu fui a Brasília, né? Conversei com a ministra e levei para ela essa preocupação. E disse, ministra, olha, em primeiro lugar, assim, a senhora tem pouco tempo à frente da Secretaria de Direitos Humanos, porque ela estava assumindo, acho que foi agosto, né? Nem lembro exatamente a data, o mês, e até o final do ano são poucos meses. Assim, se a senhora pegar, né, para valer a questão da identificação dos ossados de perus, e para isso a senhora vai contar com todo o apoio da Secretaria de Direitos Humanos, da Prefeitura de São Paulo, a senhora pode entrar para a história, né? Ela na hora disse assim, Rogério, eu vou comprar essa briga, sabe? Pode contar comigo, o que precisa fazer, né? Imediatamente, né, disse, olha, é fundamental, né, fazer todo o processo de contratação, né, do grupo de antropologia forense. Dependia de boa vontade. Vontade política, né? Então, assim, imediatamente se viabilizou a contratação do grupo de antropologia forense, que era, a ideia já era anterior, né, da ministra Maria do Rosário, né, de criar um grupo de antropologia forense. Mas o que era importante, o que os familiares queriam? Nós queremos os argentinos e os peruanos, porque eles têm expertise, eles têm know-how, eles fizeram um processo maravilhoso na Argentina e no Peru, porque lá tiveram, né, um trabalho imenso com todos os mortos desaparecidos políticos, né, tanto do Peru quanto da Argentina. E naquele período não estava colocado a possibilidade dos argentinos virem. Então a gente fez um desenho em que nós formaríamos um grupo de antropologia forense, por isso nós iríamos contratar esse grupo, né, de antropologia forense, nós contrataríamos os peruanos e os argentinos, fazer todo o acompanhamento, tá, aí, como uma consultoria, e nós construiríamos um comitê gestor, né, através da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, a Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de São Paulo e a Unifesp, que passaria a ser uma grande parceira, porque os recursos do governo federal, né, entrariam diretamente para a Unifesp para a gente começar a desenvolver o processo de identificação
e contratação de serviços. Só para entender um pouquinho, esses recursos eles viriam do MEC ou da Secretaria de Direitos Humanos? Então, vem do MEC e da Secretaria de Direitos Humanos, dos dois. Né? Primeiro porque o MEC pode repassar diretamente para a Universidade Federal, na Unifesp, né? E aí, através do MEC, nós poderíamos contratar os peritos, né, o grupo de antropologia forense e os peritos argentinos e peruanos, através da CAPES. Né? Então, o desenho institucional estava bem organizado, bem construído, e por isso nós poderíamos viabilizar. Por outro lado, nós precisaríamos alugar um espaço, uma casa. Através da Unifesp, nós identificamos uma casa na Vila Mariana, próxima à Unifesp, e alugamos essa casa, estamos fazendo toda a reforma, uma parte da casa já está totalmente pronta para começar o trabalho que já começou, né, a questão de 15 dias mais ou menos, todo o processo de lavagem, pesquisa. Quantas ossadas? 1.049 ossadas. E qual é a perspectiva de vocês de encontrar... Olha... Porque uma coisa, digamos, são os que foram executados pela ditadura, e a outra é o reconhecimento de outros corpos também. Exatamente. Qual é a expectativa que se tem? Assim, o processo vai ser muito difícil. Eu acho que as condições em que se encontram as ossadas, né, e a forma negligente com que foi tratada essas ossadas desde a época da Unicamp, jogada na Unicamp. Badam Palhares, que é muito conhecido, com uma presença política muito grande, né, perniciosa. Então, nós encontramos ossadas em condições não muito adequadas. Né? E agora sim, o que nós temos com compromisso? Sabe? Nós precisamos virar essa página. Então nós temos que ter um rigor científico muito grande, tá? Nós temos que fazer um processo de identificação de todas as ossadas que tem lá e ter transparência com os familiares. Nós precisamos virar e dizer, nós fizemos tudo que foi possível fazer com todo o rigor científico possível, e se nós identificarmos alguém, nós vamos mostrar. Se a gente não conseguir identificar ninguém, as famílias sabem que lá não tem mais condições. São quantos desaparecidos que... Então, nós temos assim, primeiro tinha nos cadernos de entrada de Perus 7 desaparecidos políticos. Desses 7, 3 foram identificados. Então tem 4 ainda desaparecidos políticos que foram, que tem como entrada no cemitério de Perus e que possivelmente estão nessa vala comum de Perus. Além desse, tem mais 35 ossadas de desaparecidos políticos que podem estar aí em Perus também. Não não aparece no livro de entrada nesses desaparecidos, mas eles podem estar na vala comum de Perus. Então nós trabalhamos com um universo no mínimo de 39 ossadas que poderiam estar aí na vala de Perus. Pode ter mais. Tá? Agora, nós não podemos deixar de reconhecer de que as outras ossadas também são do período da ditadura militar, de pessoas pobres, né, indigentes, que também foram, muito delas, assassinadas pelo Esquadrão da Morte, pelo mesmo método da ditadura, que ainda hoje persiste na nossa periferia de São Paulo. Então, nós podemos também identificar com uma questão de direitos humanos essas outras ossadas também, já que nós vamos estar trabalhando nas ossadas. Mas vocês têm familiares de pessoas desaparecidas da época, não políticos aí, que procuraram vocês? Tem 2 familiares, tem 2 famílias que está dentro daquelas ossadas dos 39, né, porque uma pessoa é um tal de Olímpio, ele é desaparecido, não era militante político nenhum, né, família reclamou dele, que pode estar na vala comum de Perus, porque deu entrada... Mas é praticamente impossível, porque você não tem levantamento de DNA nem nada. Não tem, é um trabalho muito difícil. Agora pode ser que alguma família, né, comece a aparecer agora com o processo de identificação e identificar isso. Seu livro tem um caso interessante, porque a família reclama que o pai, né, que era o Olímpio, era um alcoólatra, né? E quando ele bebia, ele se transformava num revolucionário. Ele dava discurso em favor de Cuba, da revolução. Então, até isso você tem que considerar
um processo de... Como o espanhol lá, que tinha livro de filosofia lá e também... Exatamente. Secretário, a criação da comissão aqui na cidade, ela é uma forma de legitimar todo esse trabalho de dar sustentação, até porque, como o senhor fala, foi esforços assim de figuras independentes, né? Tanto sua quanto da ministra, enfim, parece que foram esforços assim sem amparo, sem estrutura. E a comissão, a criação da comissão, coincidentemente ou não, enfim, eu gostaria até que o senhor explicasse isso, é para dar esse amparo também para as investigações das ossadas de Perus? Ela dá um amparo político, muito mais de qualquer outra coisa. E elas não é uma coincidência, né? Primeiro assim, o governo do prefeito Haddad assume um compromisso em organizar a Secretaria de Direitos Humanos. Isso já é um fato histórico, nunca existiu uma Secretaria de Direitos Humanos na Prefeitura de São Paulo, e que vai tratar com os vários temas, né? Eu trato de 13 temas da Secretaria de Direitos Humanos, né? População de rua, imigrante, juventude, LGBT. Você quer dar uma ouvidoria do município? Ouvidoria de direitos. Essa foi uma polêmica na imprensa que não era muito bem aquilo. Né? Nós vamos construir a ouvidoria de direitos humanos para receber qualquer tipo de violência, né? Especialmente as promovidas pelos agentes públicos municipais. Mas se você receber uma violência em relação à violência da Polícia Militar, nós vamos encaminhar para a ouvidoria da Polícia Militar, vamos acompanhar, monitorar tranquilamente. Mas assim, tratamos de 13 temas, trabalho escravo e tal. Em um desses temas é o direito à memória e à verdade. E tem um compromisso do governo do prefeito Haddad de que ele queria, né, trabalhar na identificação dos ossados de Perus e criar a Comissão Municipal da Verdade, além de outros temas. Nós priorizamos, dentro desse tema, direito à memória e à verdade, nós organizamos uma coordenação, a coordenação do direito à memória e à verdade. Essa coordenação, ela priorizou 5 ações, vamos ver se eu lembro de todas. A primeira delas é criar a Comissão Municipal da Verdade. A Comissão Municipal da Verdade, nós tivemos uma preocupação muito grande, que é o seguinte, já existe 12 comissões da verdade na cidade de São Paulo. Comissão da PUC, da USP, da Unifesp, da CUT, da OAB, dos jornalistas, né, da Assembleia Legislativa, da Câmara de Vereadores, 12. Tá? Nós vamos fazer mais uma. O que nós fizemos? Nós chamamos as 12 comissões e mais os familiares e discutimos com eles assim, estamos em dúvida se a gente deve criar ou não. Foi unânime, tem que criar a Comissão da Verdade porque a Prefeitura participou da ditadura militar. E participou como? Participou perseguindo servidores, tá? Participou servidores perseguindo outras pessoas, denúncias de empréstimos de espaços públicos municipais para a prática de tortura, e os cemitérios, o de Perus, a Vila Alpina foi criado, é a história que está por trás disso, né? Então, veja bem, nós tivemos foi unânime, assim, tem que ter a Comissão da Verdade focada mais para a atuação da Prefeitura. Então esse é um ponto importante de ação que nós vamos desenvolver. Segundo ponto, identificação dos ossados de Perus, que é isso que nós estamos conversando. Terceiro ponto, nós precisamos construir memoriais, né, sobre o direito à memória e à verdade na cidade de São Paulo para ressignificar esses espaços. Você não pode passar no viaduto Costa e Silva e não se dá conta de quem foi Costa e Silva. Você não pode passar por uma rua Sérgio Fleury, não tem a menor ideia de quem foi o Sérgio Fleury, ou Milton Tavares, ou assim por diante. Então nós temos que ressignificar isso. Mas não adianta chegar lá e trocar uma placa por outra. É começar um processo de ressignificação que tem que começar a contar a história aqui, né, de quem era o Sérgio Fleury, você tem que trocar com a participação da comunidade, assim por diante. Mas também construir memoriais, e nós vamos inaugurar agora, estou convidando vocês, dia 10 de dezembro nós vamos inaugurar o primeiro monumento no Brasil, em homenagem a todos os mortos desaparecidos por isso no Brasil. Vai ser no Parque Ibirapuera, projeto do Rui Otaki, né, um projeto muito bonito, no Portão 10, que já foi feito o contrato, vamos começar agora as obras, né? Então nós vamos começar a ressignificar com memoriais, né? Uma curiosidade que eu tenho, um dos episódios interessantes aí que ocorre em Perus, eu até lembro um pouco da lista de Schindler aqui, foi a empresa que ia vender o crematório que não aceitou
vender pelo fato de achar que não iam ser cumpridos aqueles requisitos religiosos. Que empresa que foi essa? Eu não lembro agora, Nassif, mas esse processo vai ser um processo provavelmente de investigação da Comissão da Verdade. Até porque, né, todo mundo diz que a Vala Comum de Perus foi o primeiro crematório, né? Então, mas só tem os vestígios lá, as ossadas, porque essa empresa não quis vender o crematório. Exatamente, não estou lembrado agora. Não estou lembrado agora. Maravilha. A questão é só uma dúvida. O que fica dentro da questão das ossadas de Perus? Porque a comissão ela está dentro do prédio que guarda o arquivo histórico da cidade, né? A Comissão da Verdade. Da Comissão da Verdade. Então, assim, qual que é o papel da comissão com esses documentos, com a articulação desses documentos, associando as investigações das ossadas? Então, qual que é esse trabalho? Vai ser um trabalho dos dois lados, tanto dos peritos, dos setores de investigação das ossadas, quanto da investigação da comissão. Como que vai se articular isso? Então, é interessante isso que você coloca, porque, primeiro assim, foi uma gentileza, inicialmente foi uma gentileza do secretário Juca Ferreira, da Cultura, né, que quando descobriu que a gente estava criando a Comissão da Verdade, e eu estava procurando um local para a Comissão da Verdade funcionar, né? E já tinha visto nada muito adequado, e o Juca, não, nós estamos inaugurando agora o arquivo histórico, né? Eu tenho uma formação de história, né? Eu disse, puxa, tem tudo a ver, nós vamos ter que trabalhar nos arquivos, né? Pronto, caiu de um prato cheio na frente. Não, está lá, está à disposição, parceria total, pode contar comigo. E na verdade, nós já estávamos em contato com o arquivo histórico, por quê? Porque quando a gente começou a trabalhar lá desde a época do vandalismo, lá no ossário de Araçá, nós começamos a trabalhar com os livros dos cemitérios, que estão em péssimos estados, Então nós começamos, num contato com o arquivo histórico e com o serviço funerário, né, nós começamos um processo de recuperação de alguns livros, que está sendo feito pelo arquivo histórico municipal. Então muitos desses livros já estão no arquivo histórico, né, está sendo trabalhado. Então, em primeiro lugar é o seguinte, a comissão funciona no arquivo histórico municipal, que vai se utilizar de muitos documentos que está lá dentro do arquivo histórico, tem tudo a ver, né? Então, assim, são muitas coincidências que a gente não projetou, mas, assim, tem uma grande articulação, que tem um significado político por trás disso, que é, assim, o compromisso do nosso governo com o direito à memória e à verdade. Se a gente fizer, né, o processo da Comissão da Verdade funcionar, e nós escolhemos 5 conselheiros, né, muito respeitado, né, pela sua trajetória histórica, tem compromisso com isso. A gente construiu uma comissão com as condições mínimas. Mais do que isso, nós estamos aprendendo com a experiência das comissões que já existiram e existe até hoje, com os erros e com os acertos, com essa experiência, né, com uma determinação política do prefeito. Por outro lado, né, o nosso compromisso com a identificação das ossadas de Perus, que começa a funcionar paralelamente, vamos prestar muitas informações. A pesquisa antemortem lá pode servir em determinado momento para um processo da Comissão da Verdade também, né? Pode vir esse cruzamento de informação e um repensar sobre ressignificar essa história na cidade de São Paulo. Vamos começar, né? E eu não quero ter a arrogância de dizer o prefeito Fernando Haddad, nós estamos inaugurando esse novo momento, esse novo clima. Esse novo clima, ele já vem de mais tempo, sabe? Que se reproduziu na fundação da Comissão Nacional da Verdade, nas várias comissões que se proliferaram pelo todo o Brasil. Eu acho que o Brasil está vivendo um novo momento, que quer dizer o seguinte, chegou o momento de você virar essa página da história. Não é mais possível a gente viver com fantasmas, sabe, de generais de reserva, de se pronunciando a cada semana sobre uma barbaridade amedrontando o Estado. Isso não é mais possível, até porque se a gente não contar essa história e não enfrentar essa verdade, nós vamos ficar, sabe, sobre fantasmas de pessoas que estão, à beira de desaparecer, inclusive. Só uma dúvida que eu tenho aí. Deve ter uma questão militar, um corporativismo militar aí, mas esses grupos, os porões lá, que tem uma tradição de violência e de assassinato.
eles mantêm expressão intimidatória aí sobre o país, não? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa ligada aí ao meio que tentaram obter lá o depoimento do Curió. Ele falava, se eu der depoimento, eu desapareço. Embora a gente ache que eles sejam... Nós temos 2 episódios aí, temos 2 episódios lá do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro e de Porto Alegre, lá do Rio Grande do Sul, que pessoas que abriram seus arquivos acabaram mortos aí. Pode ser coincidência ou pode não ser. Esses grupos continuam ativos, ou pelo menos como autodefesa, assim, soltos por aí? Nassif, eu tenho uma opinião em relação a isso. Eu acho que deve existir algum grupo minoritário de pessoas, né, das viúvas da ditadura, esse pessoal da reserva, sem grande expressão. Eu acho, por sinal, né, é evidente que cada presidente da República, cada governo tem que ter uma responsabilidade de criar todas as condições de governabilidade no país, então tem que saber qual é a correlação de força que tem para saber o passo que deve ser dado. E a gente sabe que isso é uma questão muito complexa, né? Mas eu acho que nem num jogo de pôquer, né? Tem muito cachorrão aí, sabe? Né? Muito cachorrão, e eu acho que o Estado acaba ficando refém, né, da caserna, né, de quem já está... Né, existe uma nova mentalidade. Uma vez eu fiz uma viagem de barco e tinha um militar, né? Era um tenente, um rapaz jovem, né? E a gente começou a conversar e tal, despretensiosamente, e acabamos entrando no assunto dos militares, aquela coisa toda. E ele disse assim, eu quero tirar esse fantasma de cima de mim, eu não tenho nada que ver com a ditadura militar, sabe? Eu amo o Brasil, eu amo ser militar, eu quero ser militar, sempre sonhei, desde pequenininho eu queria ser militar, sabe? E eu não tenho nada a ver com a ditadura militar, então desmonte essa coisa, sabe? Hoje tem, se você pega os blogs hoje aí, né, a Polícia do Pará, a Polícia Militar, né, 70%, né, querem a desmilitarização. A do Pará, Polícia do Pará, a de São Paulo se pronunciou com uma porcentagem extremamente significativa sobre a desmilitarização. Eu fui fazer uma fala de abertura de um congresso sobre de uma conferência sobre segurança pública e direitos humanos, e tinha muitos militares lá, né? E eu falei sobre a desmilitarização. Todo mundo ficou apavorado com o que eu falei sobre isso aí, porque aquelas pessoas que estavam aí, que era o secretário de segurança, o chefe da polícia, eles não representam os anseios da maioria dos militares, né? Então é o seguinte, tem tabus, essas coisas começam a ser tabus, ou a gente começa a enfrentar essa discussão. É claro que ninguém é irresponsável, se não é fácil desmilitarizar a polícia, não é muito complexo, mas nós temos que começar a fazer essa discussão. Mas a questão dessa minoria, o problema é que às vezes a minoria está no comando, né? O próprio general, acho que é Enzo Perry, ele se manifestou solicitando que pelo menos lá que ninguém se manifestasse, ninguém falasse nada, ninguém colaborasse com as comissões, com o Ministério Público, e que tudo passasse antes por ele primeiro, né? Isso. E então, assim, essas articulações, por mais minoria que seja, ainda estão no comando, né? O que é um obstáculo e impede tanto a ação do Ministério Público, das comissões. E acaba tendo reflexos, né, nas políticas do Estado. Eu tenho certeza não, mas assim, eu tenho quase certeza de que o ministro Jobim, né, pela trajetória do ministro Jobim, a formação jurídica dele, que ele era favorável à proposta do Vanuc em relação à Comissão da Verdade. Mas ele teve que fazer um movimento político para sinalizar para um grupo dos militares para garantir a sua autoridade sobre os militares. Né? Agora, eu acho que é isso, tem tabus, nós temos que romper com isso, senão a gente vai reproduzir a lógica,
né, do não fazer nada, do não mexer nada. Chegou um momento, e eu acho que as coisas estão acontecendo. As comissões da verdade estão produzindo relatórios importantes, estão mexendo na cultura da sociedade brasileira sobre isso, né, e começa a ser questionado, e eu tenho certeza que vai ser exitosa, uma reinterpretação da lei da anistia. Né? Eu acho que isso começa a estar em pauta. Né? E eu acho que a Prefeitura de São Paulo, pela importância que tem São Paulo no mundo político, no país, tem um papel fundamental. Ele poderá ser exemplo, ele poderá ser promotor de um novo momento na história do Brasil no que diz respeito ao direito à memória e à verdade. Seja com a identificação dos ossados perus, né, seja com a Comissão da Verdade e seja com todo o processo da coordenação de direito à memória e à verdade. Vou começar um pouquinho off aqui também. Posso fazer uma perguntinha breve? Pode. Você como teve uma parceria com o Juca Ferreira, ministro da Cultura, eu queria saber se existe alguma ação de parceria com a área de educação. Tem. Porque... Então, tá ótimo. É. Deixa eu só contar, porque minha mãe ela é professora da Rede Pública Municipal de Barueri e de São Paulo. Recentemente, por Barueri, ela foi no Memorial da Resistência. E parece que foi muito legal, o lugar está muito incrível, uma ação com o professor de História. Então, Bom. Não, é isso, é legal a sua... Obrigado. Né? Assim, nós temos uma parceria, primeiro nós temos uma parceria com todas as secretarias. A Secretaria de Direitos Humanos é uma secretaria meio, né? Ela se articula com as outras secretarias para desenvolver as suas políticas, né? Ela é responsável pela coordenar as políticas dos vários temas. No que diz respeito ao direito à memória e à verdade, então ela tem interface com a cultura, tem interface com a educação, tem interface com a segurança urbana, com a Secretaria de Serviços, com o QPEC Cemitérios e assim por diante. No que diz respeito à educação, nós estamos com um processo muito interessante. Nós criamos já 4 centros de educação e direitos humanos, né? Um em cada CEL, de cada região da cidade, que é equipar, né, esses CELs como um centro de referência em direitos humanos. Aí pega a questão da ditadura militar, né, que vai promover debates, seminários e formação dos professores, né, e trabalhar a questão do material pedagógico, né. Então, isso é um processo muito importante, porque nesse centro de referência ele pode, sabe, ser um espaço de repercussão muito grande, de uma nova cultura de direitos humanos e de preparação dos professores sobre isso. Então, esse é um aspecto que a gente está trabalhando. Nós produzimos 1000 kits, tá, de direito à memória e verdade para 1000 escolas da cidade de São Paulo. E que tem esse kit? Ele pode ser ampliado, mas tem vários filmes, né? O Dia que Durou 21 Anos, aquele da Paula Saqueta, enfim, são vários filmes sobre a ditadura militar, vários livros científicos, né, acadêmicos, como também livros de romance, né, o K, do Bernardo Kucinski, que está dentro desse kit, né? Então nós produzimos um kit de material e estamos entregando para 1000 escolas da cidade de São Paulo. Mas o mais importante disso não é entregar lá. Em cada escola dessa, nós vamos fazer um processo de formação com os professores das escolas para a utilização desse material. Porque o professor não tem a menor ideia, eles reproduzem a política que eles aprenderam, que aconteceu uma revolução em 1964, que barrou o comunismo. É isso que eles aprendem. Então, quando você mostra um filme desse, você tem que trabalhar com o professor o conteúdo daquele filme, daquele livro e assim por diante, né? Então, nós trabalhamos com isso também. Então, tem várias outras ações também. Agora, a gente faz outras ações em parceria com a Secretaria de Cultura. Nós apresentamos no Festival de Direitos Humanos do ano passado, em dezembro, né, Liberdade... Como é que chamava? Liberdade, que é um texto de teatro. Miró Fernandes? Do Miró, exatamente. Eu estava no interior, na minha adolescência, a gente levantou o nosso grupo e fomos denunciados pelo segundo exército, tudo secundarista lá. Não deu em nada, percebeu o que era. Olha só. E um grupo de teatro interessante aqui de São Paulo montou essa peça de teatro, Liberdade é Liberdade, com o texto Miró, e ficou apresentando sobre o
15 dias na rua de São Paulo. Tá? Na escadaria do Municipal, no Anhangabaú, na Praça da Sé. Então vai uma dica para vocês aí. Eu tive em Guaratinguetá na sexta, lá na Semana de Lema do Reis, e recebi um CD do César Roldão Vieira, que foi o grande teatrólogo da Resistência, que nos anos 70, que mudou para lá. Ele aposentou e está lá. Onde ele está? Em Guaratinguetá. Guaratinguetá. Até eu coloquei no blog um programa de 1 hora com ele, com as músicas que ele fez. Não, teatro porque é só áudio, né? Mas ele é uma bela figura para ser recuperada aí, né? Vamos anotar isso para a gente. Eu acho que é interessante a gente desenvolver o trabalho. O secretário de Turismo, de Cultura de Guaratinguetá deve ter as indicações dele. A gente procura ele. Ótimo. Vamos dar uma desligadinha para a gente falar um pouquinho dos bastidores.